Olá, vamos falar de um assunto que com certeza quem opera no mercado já se deparou, a ideia de um sistema milagroso. Hoje, a gente vai direto ao ponto. Vamos desmontar um dos maiores mitos do mercado financeiro e entender o que de fato funciona. E olha, já vamos começar com essa frase que é um verdadeiro choque de realidade para muita gente. A verdade é essa: a busca por uma solução mágica, por um santo graal no mercado, não é só uma perda de tempo, é o maior obstáculo para o sucesso. E nós vamos entender direitinho o porquê disso. Beleza, então, se não existe mágica, para que serve um sistema de trading profissional de verdade? A resposta tem muito mais a ver com engenharia do que com feitiçaria. E talvez não seja bem o que a maioria das pessoas espera. E aqui, pessoal, tá a grande virada de chave. Um sistema robusto não é uma bola de cristal. Pensa nele mais como um barco muito bem construído. O objetivo dele não é adivinhar onde a tempestade vai bater, mas sim garantir que se consiga atravessar ela, não importa o tamanho. O nome do jogo é sobrevivência, é resiliência. Para ficar ainda mais claro, vamos pensar nesse sistema como o motor de um carro de corrida. Ele é feito para performance, claro. Mas o que realmente importa, o que de fato garante que o piloto chegue ao final da corrida, são as camadas de segurança. Sabe, os freios, o chassi reforçado, o cinto. Vamos ver como isso se traduz na prática no mercado. Olha só que interessante. São essas três camadas que formam a espinha dorsal de toda a nossa defesa. A primeira, o controle de entrada. Pensa nele como um segurança bem criterioso. Ele só deixa entrar as operações que estão com tudo em ordem. Depois vem a gestão de posição, que é o gerente da conta. O tempo todo de olho, ajustando o risco. E por último, a gente tem a trava, o nosso airbag. E o segredo é que elas trabalham juntas, numa linha de defesa bem robusta. Isso aqui resume tudo. É a diferença gritante entre a mentalidade de quem está começando e a de um profissional. O amador fica naquela angústia. Para onde será que o mercado vai? Já o institucional, a pergunta é outra, é muito mais inteligente. Qual é a minha exposição ao risco agora e como eu gerencio isso? É sair da adivinhação e entrar no controle. Faz toda a diferença. Então, focando um pouco nessas duas primeiras camadas, elas são basicamente pura disciplina. A primeira é um filtro mesmo, para evitar aquelas entradas ruins, sabe? Aquelas feitas por impulso ou quando o mercado está todo bagunçado. A segunda é a gestão do dia a dia, o feijão com arroz bem feito, que garante que uma única operação não vai colocar tudo a perder. A gente chama isso de higiene operacional. Ok? Agora vamos para a terceira camada, o nosso airbag. E aqui tem um ponto fundamental, porque é a parte que mas muita gente mesmo entende tudo errado. E é justamente entender isso que separa um sistema de verdade de uma aposta de cassino. Vamos desmistificar isso de uma vez por todas. Presta atenção nisso. A verdade sobre o hedge, a trava de proteção, é que o objetivo dela não é ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. O hedge é um seguro. Pensa no seguro do carro. A gente paga torcendo para nunca precisar usar, né? Mas se acontece uma batida feia, ele está lá para salvar. O hedge é exatamente isso. Ele existe para reduzir o dano. E esse é o pulo do gato. Em dias normais, o sistema está ali buscando otimizar, buscando o melhor resultado. Mas quando o mercado vira um caos, quando acontece um cisne negro, a chavinha do sistema vira. O objetivo passa a ser um só, e muito claro: proteger o capital. A prioridade muda completamente. Sai do modo de ataque e entra em defesa total. Bom, tudo isso parece muito bom, muito seguro, né? Mas é aqui que a gente precisa ter uma conversa de gente grande. Uma conversa sobre uma realidade que pode ser um pouco desconfortável, mas que é absolutamente necessária. Os limites de qualquer sistema de proteção. E aí vem a pergunta que não quer calar. Então quer dizer que a conta fica 100% blindada o tempo todo? É isso? Existe proteção infalível? A resposta honesta, sincera, é não. Simples assim. Não existe. Quem chega prometendo risco zero está vendendo um conto de fadas. E a gente sabe que no mercado financeiro, a única certeza é que não existe certeza absoluta. Então, o que um sistema sério faz? Ele reduz e reduz drasticamente a probabilidade de uma catástrofe. E mais importante, ele tem um protocolo, um plano de ação claro para quando o cenário fica feio de verdade. Sim, em situações raras pode ser necessário um ajuste de margem. E é crucial entender, isso não é uma falha. Isso é o protocolo de risco sendo executado. É gestão de risco de verdade. Ok, vamos fazer um exercício agora. Vamos vestir o chapéu do cético, sabe? Daquela pessoa que desconfia de tudo. E vamos fazer as perguntas mais difíceis, para testar mesmo a robustez dessa ideia. Primeira pergunta do nosso cético, tá. E aí? O que acontece quando o mercado entra em modo pânico, quando tudo desaba? Qual é o plano? A resposta é processo.
O sistema não entra em pânico junto com o mercado. Ele não trava. Ele segue o protocolo. O airbag, a camada de proteção, é ativado na hora para limitar o dano. Ah, mas o nosso cético não está satisfeito. Ele insiste. E se esse movimento maluco continuar? Se a crise durar dias, semanas, e aí? A resposta continua sendo transparência e processo. Para esse cenário extremo, existe um plano de contingência claro. Sim, ele pode exigir uma ação tática, como um ajuste na margem. Mas não é improviso. O plano existe e é conhecido. E aí vem o cheque-mate do cético, a pergunta final. Ahá! Então, se precisa de intervenção, isso quer dizer que o sistema falhou, não é mesmo? E a resposta para isso é um sonoro e definitivo não. De forma alguma. Ter um plano para o pior cenário possível não é uma falha. Pelo contrário, essa é a maior força de um sistema profissional. Sabe o que é falha de verdade? É fingir que o risco não existe. Ter um protocolo de emergência se chama governança. Então, no fim das contas, a gente chega numa encruzilhada. A escolha não é sobre qual sistema usar. A verdadeira escolha é sobre qual mentalidade, qual filosofia adotar para operar no mercado. E a escolha é basicamente entre dois caminhos. De um lado tem a fantasia, ficar esperando um sistema que é uma caixa preta onde nunca se precisa encostar em nada. Do outro lado tem o lugar certo, que é entender que o objetivo real é sobrevivência, é ter controle, é seguir um processo previsível. E para fechar, a ideia que precisa ficar gravada é essa. O modelo aqui não vende perfeição, porque isso não existe. O que ele vende é algo muito mais valioso e, principalmente, real. Processo, disciplina e gestão de risco de verdade. E quer saber? No mundo real do trading, isso é o mais perto que qualquer um vai chegar de um santo graal.